Olá, pessoal! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos ver interpretação de texto, resolvendo alguns exercícios. Então, hoje eu trouxe um assunto inserido em contextos diferentes. Será um texto cujo assunto eu poderia falar que cita o amor, e o outro que também cita o amor, mas em um contexto totalmente diferente. Vamos observar. Sim, o amor acaba. Onde, quando, como, numa esquina, por exemplo, no domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio, e acaba em cafés engordurados, diferente dos parques dourados, onde começou a pulsar, de repente, ao meio do cigarro, que ele atira de raiva contra um automóvel ou que ela esmaga num cinzeiro repleto. Polvilhando de cinzas o escalarte das unhas, na acidez da aurora tropical, depois de uma noite voltada à última alegria, que não veio. E acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro, como dois povos de solidão. Como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Na insônia dos braços luminosos do relógio, e acaba o amor nas sorveterias diante do colorido iceberg, entre frisos de alumínio e monótonos espelhos paralelos, e no olhar eterno do cavaleiro, errante, que passou pela pensão. Às vezes acaba o amor nos braços crucificados de Jesus, filho torturado e compadecido de todas as mulheres, no elevador, mecanicamente, como se lhe faltasse energia. No andar diferente da irmã dentro da casa, o amor pode acabar. Na epifania da pretensão ridícula dos bigodes, nas ligas, nas cintas, nos brincos e nas silabadas femininas. Quando a alma se habitua às províncias empoeiradas da Ásia, onde um amor pode ser outra coisa, o amor pode acabar. No telefone, onde tantas vezes o amor começa, o amor acaba. Na compulsão da simplicidade, simplesmente, no sábado, depois de 3 goles mornos de jeans à beira da piscina. Então, Paulo Mendes, em sua crônica, parte de um evento pelo qual muitos já passaram, que é o fim de um amor. Para escrever a crônica, com diversos elementos poéticos. Seu texto está repleto de termos empregados em linguagem figurada. Para compreender as circunstâncias em que, segundo o autor, o amor acaba, é necessário que você, leitor, tenha certo conhecimento de mundo, ou que já tenha sofrido, ou que já tenha visto, e associar esse conhecimento ao enunciado da questão. Considere o fragmento abaixo para responder à questão. Depois de uma noite voltada à alegria póstuma, que não veio, e acaba o amor no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como dois povos de solidão. As construções destacadas no fragmento em análise revelam o emprego de figuras de estilo que reforçam o sentido do texto. Trata-se de exemplos de letra A, hipérbole, letra B, comparação, letra C, metáfora, letra D, metonímia ou letra E, ironia. Então, dessas opções, todas já vistas aqui, nós temos aí a hipérbole, que trata-se, resulta num exagero. Nós temos a alternativa E, que trata-se de uma figura, por meio da qual se diz o contrário daquilo que se quer entender, no caso a ironia. A metonímia, que é uma figura que resulta no uso de outra palavra. E temos a metáfora e a comparação, ambas são diferentes pelo simples fato de ter um conectivo. No caso aqui, de forma direta, nós temos aqui a resposta, que é a letra B. Trata-se de uma comparação. Agora nós iremos ler outro texto, que trata-se também de um outro contexto, onde também utiliza-se a palavra amor. Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele, aquele sentimento alucinado,
Coração batia acelerado, bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Ah, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Ah, esse amor deixou marcas no meu corpo. Ah, esse amor. Só de pensar eu grito, eu quase morro. Então vamos trabalhar o contexto. Eu sei que trata-se da palavra amor. Lendo assim o texto antes do enunciado, vocês vão ver que se tem uma ideia totalmente diferente do que o enunciado traz. Por isso que muitas vezes, numa atividade de interpretação, eu sempre aconselho ir de início no enunciado, pois o enunciado ele traz bastante informação, fazendo você ter uma visão totalmente diferente ao ler o texto. Vejam só. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a. Então vejam que aqui tenho vários assuntos em torno de uma palavra, que é o amor. Eu falo da violência contra a mulher, eu falo sobre o relacionamento amoroso versus o relacionamento abusivo. E eu vejo que trata-se de uma campanha. Se tivéssemos iniciado a leitura pelo enunciado, com certeza a leitura do texto, a sua visão seria totalmente diferente. Então, já sabemos que é uma música, que é uma publicidade, é uma letra de campanha de combate contra a violência com as mulheres para conscientizar quando se trata de um relacionamento abusivo. Então aqui existe um duplo sentido. Ou seja, ler só o texto dá a entender que é uma canção de amor, porém o enunciado já diz o contrário. Vamos às alternativas. Alternativa A. Revelação da submissão da mulher à situação de violência que muitas vezes a leva à morte. Eu não vejo ideia de submissão, sim conscientização. Então essa alternativa eu já elimino. Alternativa B, ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro. Alternativa C, exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica, que atinge um grande número de mulheres no país. Ou a naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. Vejam só, na letra B, ela parece correta, mas a campanha é focada para conscientizar a mulher e não a sociedade. Que a sociedade precisa ouvir esses apelos. Na alternativa C, eu tenho aí exploração de situação de duplo sentido, olha. Então, essa alternativa C, ela está mais próxima do que eu poderia dizer a alternativa correta. A alternativa D parece estar certa, porém, o foco está na denúncia. Não, e sim em conscientizar a mulher, que a mulher saiba quando está num relacionamento abusivo, saiba identificar e sair. E a alternativa é naturalização de situações opressivas, essa aí já está erradíssima logo de início. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Você tem opinião formada sobre tudo? Como se faz para analisar profundamente um texto e ao que devemos nos atentar ao responder um enunciado? O ideal é que nós façamos pesquisa em relação àquele assunto. Nós nos informemos e formemos nossa opinião para poder opinar. E assim poder tratar do texto de forma mais clara e precisa, podendo aliar o texto com o enunciado. Atentar também às marcas textuais e quais são essas marcas, né? Ele quer persuadir, ele quer dar uma ordem, o texto quer fazer uma descrição, ele quer trazer uma informação simples.
Vimos também que no enunciado, nas alternativas, veio figura de linguagem, elas dão ampliação de sentido. Já vimos também que existe uma diferença entre interpretar e compreender. Quando você interpreta, você infere. Está relacionado ao seu ponto de vista em relação a algo. Quando você compreende, você não vai interpretar nada, você vai simplesmente achar a informação escrita no texto. Então, na resolução de exercício de interpretação de texto, devemos observar as estratégias argumentativas para persuadir o que o autor está querendo com você, leitor. Então, nós devemos observar as figuras de linguagem, devemos observar a escolha lexical, ou seja, a escolha gramatical. Essa variante linguística, essa escolha, influencia diretamente como gatilho argumentativo que eu uso no meu texto. Se eu vou utilizar de uma palavra mais simples ou uma mais complexa. Eu utilizarei a palavra calvo ou careca. Então, partindo daí, eu vou observar o que o autor está querendo. O uso de trocadilhos que geram um efeito de sentido no texto. Ou seja, ele pode gerar humor, ele pode gerar uma ironia. O seu texto exemplifica, ele traz argumentos de autoridade. O que são argumentos de autoridade? Se eu vou falar no meu texto sobre Alzheimer, e lá em um determinado momento, eu utilizo da fala de um médico especialista em Alzheimer para falar sobre aquele assunto. Então, ali eu utilizei o argumento de autoridade. Então, tudo isso são dicas de estratégias argumentativas que você deve observar no momento de interpretar e fazer essa comparação com o enunciado. Lembrem-se, todo texto é criado num contexto e ele tem uma função. Sobre o texto de Paulo Mendes, O Amor Acaba. Primeiro, a crônica se refere a um único tipo de amor? Justifique com exemplos do texto. Segundo, a crônica O Amor Acaba é formada por apenas 2 períodos. Considere período uma frase que se inicia com letra maiúscula e termina no ponto final. O amor acaba, primeiro período, e todo o restante do texto, segundo período. No segundo período, as pausas mais fortes são marcadas apenas por ponto e vírgula. Reflita sobre essas informações, sobre o tema e sobre o desfecho da crônica e levante uma hipótese de por que o autor optou por organizar o texto dessa maneira. Façam essa resolução em casa, lembrando-se que estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui é ampliar e aprimorar sua capacidade de resolução na interpretação dos textos. Cada questão nesse vídeo é com esse intuito. A prática, ela é essencial. Obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.